Olá! Nesta aula, vamos conversar sobre gestão de reuniões e sobre a relação desse processo com a organização, a produtividade e o uso consciente do tempo. Reuniões fazem parte do cotidiano de instituições de ensino, empresas, equipes de projetos e diferentes setores profissionais. Elas podem ser utilizadas para compartilhar informações, discutir problemas, tomar decisões, acompanhar atividades e alinhar responsabilidades. Entretanto, reunir pessoas não significa automaticamente produzir bons resultados. Quando o encontro não possui objetivo definido, pauta organizada, mediação adequada ou registro das decisões, ele pode consumir tempo sem contribuir efetivamente para o trabalho da equipe. Por que falar de tempo antes de falar de reuniões? Antes de tratarmos diretamente da condução das reuniões, precisamos compreender um elemento que está presente em todas elas: o tempo. O gerenciamento do tempo é uma habilidade importante para organizar demandas acadêmicas, profissionais e pessoais. Ele envolve planejamento, organização, tomada de decisão e autocontrole. Esses elementos também aparecem na gestão de reuniões. Para definir se uma reunião é necessária, escolher quem deve participar, estabelecer a duração e organizar os assuntos, é preciso tomar decisões sobre como o tempo coletivo será utilizado. Quando uma pessoa participa de uma reunião, ela deixa de realizar outras atividades naquele período. Por isso, o tempo de uma reunião não pertence apenas ao organizador. Ele representa o tempo de todos os participantes. Essa percepção modifica a forma como planejamos os encontros. Em vez de perguntar apenas quando podemos reunir a equipe, é importante perguntar qual resultado precisa ser alcançado e qual é a melhor forma de utilizar o tempo das pessoas para chegar a esse resultado. Assim, a gestão de reuniões começa antes do convite. Ela começa com a análise da necessidade, do objetivo e da contribuição esperada de cada participante. Organizar o tempo não significa preencher todos os minutos do dia com tarefas. Significa estabelecer prioridades e distribuir as atividades de maneira coerente com os objetivos que precisam ser alcançados. No cotidiano profissional, é comum que demandas urgentes, mensagens, solicitações e imprevistos disputem atenção. Quando não existe planejamento, as pessoas podem passar o dia reagindo aos acontecimentos sem conseguir avançar nas atividades mais importantes. O planejamento ajuda a visualizar o que precisa ser feito, quais tarefas dependem de outras pessoas e quais decisões exigem discussão coletiva. Esse último ponto é especialmente importante. Nem todo assunto precisa se transformar em uma reunião. Algumas informações podem ser compartilhadas por mensagem ou documento. Algumas decisões podem ser tomadas por um responsável e comunicadas à equipe. Outras situações, no entanto, exigem diálogo, análise conjunta ou definição coletiva. A produtividade aumenta quando escolhemos o recurso de comunicação adequado para cada necessidade. Uma reunião deve ser utilizada quando a interação entre as pessoas é necessária para produzir o resultado esperado. Portanto, antes de agendar um encontro, o organizador deve analisar se a reunião é realmente o meio mais adequado. Essa decisão já representa uma prática de gerenciamento do tempo. Outro aspecto relacionado à gestão do tempo é a procrastinação. Isso pode ocorrer quando uma atividade importante é adiada, mesmo quando a pessoa reconhece que esse adiamento poderá trazer consequências negativas. No contexto das reuniões, ela pode aparecer de diferentes maneiras. O organizador deixa para preparar a pauta no último momento. Os participantes não analisam previamente os materiais. Decisões são adiadas sem justificativa. Ou encaminhamentos permanecem sem execução até o encontro seguinte. Quando isso acontece, a reunião deixa de ser um instrumento de organização e passa a reproduzir a falta de planejamento. O autocontrole contribui para interromper esse ciclo. Ele envolve a capacidade de organizar as próprias ações, cumprir compromissos e manter o foco nos objetivos estabelecidos. Uma pauta enviada com antecedência, por exemplo, permite que os participantes se preparem. Um prazo definido para cada encaminhamento favorece o acompanhamento. Um registro claro reduz a possibilidade de que decisões sejam esquecidas.
Portanto, a produtividade não depende apenas da realização da reunião. Ela depende da preparação anterior e da execução posterior das atividades que foram definidas. Uma reunião produtiva precisa ter uma finalidade clara. O objetivo pode ser informar, analisar uma situação, construir uma proposta, tomar uma decisão, distribuir responsabilidades ou acompanhar o desenvolvimento de uma atividade. Quando o objetivo não está definido, a reunião tende a reunir assuntos diferentes, ampliar discussões e dificultar a identificação dos resultados alcançados. Por isso, uma pergunta deve orientar o planejamento. Ao final deste encontro, o que deverá estar esclarecido, decidido ou encaminhado? Observe que um tema amplo não é necessariamente um objetivo. Falar sobre o projeto é uma formulação vaga. Já definir as atividades do projeto, seus responsáveis e os prazos de execução indicam um resultado mais concreto. A clareza do objetivo também ajuda a selecionar os participantes. Nem todas as pessoas precisam estar presentes em todos os encontros. A participação deve estar relacionada à contribuição, à responsabilidade ou à necessidade de acompanhar as decisões. Convidar somente as pessoas necessárias favorece a objetividade e preserva o tempo dos demais integrantes da equipe. Depois de confirmar que a reunião é necessária, inicia-se o planejamento do encontro. O primeiro passo é definir o objetivo. Em seguida, devem ser selecionados os participantes e organizados os assuntos que precisam ser discutidos. A pauta funciona como um roteiro. Ela apresenta os temas e a ordem em que serão abordados, ajudando a equipe a compreender o percurso da reunião. Uma pauta bem organizada também permite estimar o tempo necessário para cada assunto. Temas informativos podem exigir poucos minutos. Situações que envolvem análise ou decisão podem precisar de um período maior. O organizador deve considerar a duração total da reunião e evitar incluir mais assuntos do que o tempo disponível permite. Também é importante verificar se existem documentos, dados ou informações que precisam ser consultados antes do encontro. Quando esses materiais são compartilhados com antecedência, o tempo da reunião pode ser utilizado para analisar e decidir, em vez de apenas apresentar conteúdos que poderiam ter sido lidos previamente. No caso de uma reunião online, o planejamento inclui ainda a escolha da plataforma, o envio do link, a verificação do horário e a orientação sobre o acesso. Essas ações simples reduzem interrupções e contribuem para que o encontro comece de maneira organizada. A pauta não deve ser compreendida apenas como uma lista de assuntos. Ela é um instrumento de comunicação. Por meio dela, os participantes identificam por que foram convidados, quais temas serão discutidos e como podem se preparar. Uma pauta pode apresentar o objetivo geral, os tópicos, o tempo previsto e, quando necessário, a pessoa responsável por conduzir cada item. A ordem dos assuntos também merece atenção. Questões que exigem decisão podem ser apresentadas no momento em que todos os participantes indispensáveis estejam disponíveis. Temas relacionados podem ser agrupados para evitar repetição. Durante o encontro, a pauta ajuda o mediador a retomar o foco quando a discussão se afasta do objetivo. Entretanto, seguir a pauta não significa impedir qualquer contribuição não prevista. Uma nova questão pode ser relevante. Nesse caso, o grupo pode decidir se ela será tratada naquele momento, incluída ao final ou encaminhada para outra oportunidade. O essencial é que essa decisão seja consciente e não comprometa os assuntos prioritários. Nas reuniões online, a postura do organizador e dos participantes também influencia a qualidade da comunicação. O cuidado com o enquadramento da câmera, a imagem pessoal, o tom de voz e a forma de se apresentar contribui para transmitir profissionalismo e facilitar a interação. Isso não significa construir uma apresentação artificial. Significa observar se as condições permitem que as pessoas vejam e escutem adequadamente quem está falando. Falar com clareza, utilizar um tom de voz compatível com o ambiente e demonstrar segurança e tranquilidade favorecem a compreensão das informações. O organizador também pode orientar, no início do encontro, como ocorrerão as falas,
como os participantes poderão solicitar a palavra e quais recursos da plataforma serão utilizados. Essas orientações são especialmente úteis quando a reunião envolve pessoas de diferentes equipes ou instituições que podem possuir hábitos distintos de participação. Uma comunicação profissional combina preparação, clareza e respeito. O objetivo não é apenas falar, mas criar condições para que a mensagem seja compreendida e para que os demais participantes também possam se manifestar. Mediar não significa dominar todas as falas ou apresentar sozinho todos os assuntos. Significa conduzir a dinâmica do encontro para que o objetivo seja alcançado. Quando várias pessoas falam ao mesmo tempo, o mediador precisa organizar os turnos de fala. Quando apenas um integrante concentra a discussão, deve criar oportunidades para que os demais participantes contribuam. Quando os assuntos se afastam da pauta, cabe ao mediador retomar o foco de maneira respeitosa. Também é sua responsabilidade acompanhar o tempo. Se um tema está consumindo um período maior do que o previsto, o grupo precisa decidir se continuará a discussão, se registrará os pontos pendentes ou se agendará outro momento. Uma boa mediação procura equilibrar objetividade e participação. Uma reunião não deve ser tão rígida que impeça o diálogo, nem tão aberta que perca o propósito. O mediador conduz o ritmo, esclarece transições entre os assuntos e verifica se as decisões estão sendo compreendidas da mesma maneira pelos participantes. Uma reunião produtiva depende da qualidade das falas, mas também da qualidade da escuta. Participar não significa apenas esperar o momento de falar. Significa acompanhar o raciocínio dos demais, relacionar as contribuições ao objetivo e apresentar informações que ajudem o grupo a avançar. O mediador pode estimular a participação por meio de perguntas objetivas, solicitando a contribuição de pessoas diretamente envolvidas em determinado tema ou verificando se existem dúvidas antes de passar ao próximo item. Em reuniões online, alguns participantes podem encontrar mais dificuldade para identificar o momento adequado de intervir. A organização dos turnos de fala reduz interrupções e favorece uma participação mais equilibrada. Quando surgem divergências, o foco deve permanecer no problema ou na decisão, e não nas características pessoais dos participantes. A clareza na comunicação não elimina as diferenças de opinião. Ela permite que essas diferenças sejam apresentadas, analisadas e encaminhadas de forma profissional. Ao longo da reunião, algumas discussões produzem decisões, outras resultam em tarefas ou em pontos que precisam de informações adicionais. Em todos esses casos, os encaminhamentos devem ser apresentados de maneira clara. Não basta registrar que a equipe dará continuidade ao trabalho. É necessário identificar o que será feito, quem ficará responsável e, quando pertinente, qual é o prazo. Essa definição reduz interpretações diferentes e facilita o acompanhamento das atividades. Antes de encerrar cada assunto, o mediador pode sintetizar o que foi discutido e confirmar o encaminhamento. Essa síntese permite corrigir possíveis divergências de compreensão ainda durante o encontro. Quando uma decisão não pode ser tomada, também é importante registrar o motivo e indicar qual informação ou ação será necessária para retomá-la. Assim, a reunião não termina apenas com o encerramento da chamada ou com a saída dos participantes. Ela continua por meio das ações que foram definidas. O registro é uma etapa essencial da gestão de reuniões. Ele pode assumir diferentes formatos, de acordo com as características da instituição e do encontro. O mais importante é que preserve as decisões, os encaminhamentos, os responsáveis e os prazos estabelecidos. Um registro excessivamente longo pode dificultar a consulta. Por outro lado, um registro muito resumido pode omitir informações necessárias para a execução das atividades. Por isso, o documento deve ser objetivo e coerente com a finalidade da reunião. Depois do encontro, os encaminhamentos precisam ser acompanhados. Sem acompanhamento, a equipe pode realizar novas reuniões para discutir os mesmos assuntos, sem que as decisões anteriores tenham sido executadas. O acompanhamento também permite identificar obstáculos. Quando uma atividade não avança, é possível verificar se houve falta de informação, mudança de prioridade, dificuldade operacional ou necessidade de apoio.
Dessa forma, o registro transforma a reunião em referência para o trabalho posterior e contribui para o alcance dos resultados esperados. As reuniões online ampliam as possibilidades de comunicação entre pessoas que estão em diferentes lugares. Elas podem reduzir custos de deslocamento e facilitar a participação de integrantes de outras unidades, cidades ou instituições. Essa flexibilidade, no entanto, não elimina a necessidade de planejamento. Uma reunião virtual também precisa de objetivo, pauta, duração, mediação e registro. Além disso, o organizador deve considerar possíveis dificuldades de acesso, conexão, áudio ou domínio da plataforma. O envio antecipado do link e das orientações reduz dúvidas. A verificação dos equipamentos ajuda a evitar atrasos. A definição de regras de participação favorece uma comunicação mais organizada. Portanto, a tecnologia não torna uma reunião produtiva por si só. Ela oferece um meio de interação. A qualidade do encontro continua dependendo das escolhas realizadas antes, durante e depois da reunião. Uma gestora organiza uma reunião online com sua equipe e com representantes de outras instituições. O objetivo é definir responsabilidades para uma atividade conjunta. No início, ela apresenta o objetivo e a pauta. Entretanto, durante a discussão, alguns participantes começam a falar ao mesmo tempo. Um integrante concentra grande parte das falas e outros permanecem em silêncio. Além disso, um assunto secundário começa a ocupar o tempo destinado à decisão principal. Como mediadora, a gestora precisa intervir. Ela pode organizar os turnos de fala, convidar os participantes diretamente envolvidos a apresentar suas contribuições e retomar o objetivo da pauta. Também pode registrar o assunto secundário para outro momento, evitando que ele seja ignorado, mas preservando o tempo necessário para a decisão prioritária. Ao final, deve sintetizar as responsabilidades definidas, confirmar os prazos e informar como o registro será compartilhado. Perceba que a qualidade da reunião depende de várias ações articuladas: planejamento anterior, postura profissional, mediação durante o encontro e acompanhamento posterior. Uma reunião não deve ser avaliada apenas pela quantidade de assuntos discutidos. Seu valor está na capacidade de produzir compreensão, decisão, organização e continuidade para o trabalho. Uma reunião bem conduzida respeita o tempo das pessoas, organiza a participação e transforma as discussões em encaminhamentos claros. Por isso, antes de agendar o próximo encontro, lembre-se de perguntar: qual é o objetivo? Quem precisa participar? E qual resultado deverá ser alcançado? Durante a reunião, observe a comunicação, a participação, o foco e o tempo. Depois, registre e acompanhe aquilo que foi definido. Bons estudos e até a próxima aula!